Bom dia, paz do Senhor. Eu vos falo, é missionária Ana Giropano. Hoje é dia 6 de setembro de 2025, um sábado. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar todos que confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 3, tá? A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo e Davi tornou-se cada vez mais forte enquanto a família de Saul se enfraquecia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana Jeroboam, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo do canal João 3,30 é que Jesus seja conhecido e proclamado através da palavra dele, porque é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. A palavra vai dizer assim, vamos lá? Cadê que eu vou pegar o verde? 3. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Os filhos de Davi em Hebron. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. Os seus filhos mais velhos eram Amon, filho de Ainoá, de Jerezeel. Então, vamos só riscando os filhos de Davi. O filho mais velho era Amon, filho de Aioná. E a segundo, Quileate, filho de quem? De Abigail, viúva de Nabal. O terceiro era Absalão, filho de Maca, filha de Tamar, rei de Gessom. O quarto era Adonias, de Ajate, filho de Safitaías, de Ragite. E o sexto era Itreão, de sua mulher Egla. Essas foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, né? Então, são os filhos de Davi que nasceu em Hebron, tá bom? O filho mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e o sexto. E o apoio de Abner a Davi. Então, assim, Davi, ele teve seus filhos constituindo ali, né, no seu reinado. Então, a gente vê que Davi já começou também com poligamia, tá? Ele não só tinha uma mulher, ele tinha várias mulheres. Então, tinha muitas implicações políticas nessa época também. E ele fez várias alianças e ele acabou também tendo filhos de várias alianças, né? No entanto, que a gente vê que essa poligamia, ele trouxe até um incesto futuro, né? Quando a gente vê que Amon, seu filho, ele violenta a sua irmã Tamar, ok? É algo terrível. A gente vai estar vendo isso mais pra frente, tá? E aí, Absalão, seu filho, vai e o mata. O apoio de Abner a Davi. Então, assim, é muita coisa. Vamos lá. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Ok? Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Ibosete perguntou a Abiné, por que você se deitou com a concubina de meu pai? E Abiné ficou furioso com a pergunta e Ibosete exclamou, por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Olha só, eu sou um cão a serviço de Judá. Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele. E não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Mas agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sobre juramento. Olha só. Então, ele é acusado ali, né, de adultério, de traição, né? E isso deixa ele muito bravo, né? Então, deitou-se com a concubina de meu pai, né? Então, então assim, quando então, Ibosete, tipo assim, ele suspeita que esse ato de Abner, né, fazia parte de uma conspiração, né, para usurpar o trono. Então, assim, ele viu isso como uma traição, tá? Viu como uma traição.
ele viu essa fala como uma traição. Então, esse Abner ficou furioso, né? Então, com certeza, né? Ele fica furioso, né? Com essa pergunta, né? E aí, a gente vê aqui, né? Aí ele diz assim, deixa aí que você caísse das mãos de Davi. Então, assim, ele fala, nossa, eu te ajudei, você tá falando isso comigo? Vamos lá pro 10. Tirar o reino da família de Saul e estabelecer... Vamos pro 9. Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. O que Deus prometeu? Que o trono era de Davi, ok? 10. Tirar o trono da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá e Dan, Berseba e Bozete não respondeu nada. Abner, pois tinha medo dele. Então, ele tinha medo, né? Ele tinha o quê? Ibozete. Não respondeu nada, porque tinha medo de Abner. Então, aqui cria uma rincha, ok? Cria um quebra, um vínculo, né? Então, aí começa. Vamos lá? Vamos lá, o 12. Então, Abner enviou mensageiros a Davi com essas promessas. A quem pertence essa terra? Faze um acordo comigo e eu ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi. Farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer Mical, filha de Saul. Olha. Ah, é. Então, a gente até faz. Mas eu quero Mical, minha esposa, né? Porque Mical já havia sido dada, né? Para Davi como esposa. E aí, Saul pega depois e dá a outros, né? Isso ficou assim como, vamos dizer assim, foi uma ação assim de reivindicação de Davi pelo que Saul havia feito, tá? No 14. E Davi enviou mensageiros a Ibozete, filho de Saul. Davi enviou mensageiro a Ibozete, filho de Saul, exigindo: entregue-me a minha mulher, Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteu. Então, a gente sabe que Saul tinha mandado ele vai lá pegar os prepúcios porque ele queria matar Davi, ok? E Davi vai e traz 100 prepúcios. E ele não cumpre o acordo, né? Porque ele queria que Davi morresse. Mas quem tem obra, né? Deus tinha uma obra com Davi. Deus sabia a intenção do coração de Saul, que era matar Davi, ok? Aleluia, glória a Deus. Diante disso, Ibozete mandou que tirassem do seu marido Petiel, filho de Laís. Mas Petiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que ele voltasse para casa e ele voltou. Então, todo choroso, foi lá. Chorando. Olha, igreja, olha que situação, né? Dá nem para descrever aqui, tá? Eu vou marcar aqui por causa que um dia eu vou pregar. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel. Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi. Então, tinha uma promessa, né? Agora é hora de agir, porque o Senhor prometeu a Davi, eita, por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou pessoalmente com os benjamitas, depois foi a Hebron dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebron, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam, né? Então, você está a meu favor, Abner, então, né? Vamos honrar. Disse então Abner a Davi: deixe que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo. Ó rei, reine sobre tudo o que desejas. Davi o deixou e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Ó, pra tu ver. Naquele momento, soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron, porque Davi tinha deixado partir em paz. Aí, traição, a igreja era assim, ó, papuf. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei que o tinha deixado ir em paz. Então, vai lá fofocar, né? Quando Joabe chegou com todo o exército, contaram-lhe que Abner se apresentara ao rei e o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste, Abner? Veio à tua presença e o deixaste ir?
Conheces Abiné, filho de Ner? Ele veio para enganar-te. Observar os teus bens, movimentos e descobrir tudo o que está fazendo. Gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abiné e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sira, mas Davi não ficou sabendo. Olha a traição. Davi não ficou sabendo da traição, ok? Não ficou sabendo. Misericórdia. Quando Abiné retornou a Hebron, Joabe o chamou à parte na porta da cidade sob o pretexto de falar em particular e ali mesmo o feriu no estômago. Gente, olha que traição. Então, é a traição de Joabe, ok? É terrível, tá? Então, 3, versículo 4. Versículo 24 ao 27, né? Então, Joabe mata Abiné sem Davi saber. Traição. Então, diz assim, no 28, né? Vamos continuar no 27. Quando Abiné retornou a Hebron, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob pretexto de falar-lhe em particular, e ele mesmo feriu no estômago. E Abiné morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Mas a gente vê, igreja, que ele não queria, né? Ele não queria, todo o tempo ele falava, não, eu não quero, eu não quero. Mas, gente, né? E ele ainda falou várias vezes, né? Como eu vou olhar para o teu irmão se eu matá-lo, né? E ele tava lá, ó. Perseguindo ele, aleluia, né? E isso, ai, gente, é muito triste, né? Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abinel, filho de Ner. Cai a responsabilidade. Então, assim, a inocência, né? Porque na realidade ele era, né? Caia a responsabilidade pela morte sobre a cabeça de Joabe e de toda a família. Jamais falte entre seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada, né? E assim Joabe e seu irmão Abisael mataram Abiné, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibom. Mas quem estava perseguindo eles, né, era o próprio, né, Abiné. Então, assim, Abiné não, Azael, né? Então, eles esquecem disso. Gente, é muito terrível, né? A traição, a falsidade, né? Meu Deus, é muito forte, né? Então, um sangue inocente, né? Um sangue inocente. Vamos lá no 31. Então, Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes e vistam roupa de luto e vão chorando à frente de Abiné. E o rei Davi seguia atrás da maca que levava o corpo. Então, foi assim, terrível que fizeram, né? Enterraram no Hebron e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Eita, igreja, Anaia Sol decai, né? Então o rei cantou esse lamento para Abner. Então, Davi cantava, né? Lembra que ele cantou para Saul, na morte de Saul? Agora ele canta na morte de Abner. Porque morreu Abner, como morreu esse insensato? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Né? Cantou.
Davi. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Então, ele faz um jejum, né? Ali ele proclama ali um jejum para Deus. Todo o povo ouviu isso e aprovou de fato tudo que o rei fazia. O povo aprovou. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abiné. E não teve, tá? Foi assim, uma traição, né? Foi uma traição mesmo, assim, né, que Joabe fez, tá? Foi uma traição, porque Davi era inocente, tá? Dessa maldade. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco. Esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua aos malfeitores de acordo com as suas mãos, suas más obras, né? Então, a gente vê, igreja, que a guerra de Davi era terrível, né? E muitas vezes ele nem sabia o porquê, né? Então, ele era rei, né? Já era rei em Judá, mas tinha uma luta, né? Ele era ungido, né? Mas mesmo assim, ele sabia que ele era fraco, né? Por quê? Quem estava com ele era Deus. Mas ainda tinha uns homens mais fortes, que ainda estavam lutando contra ele, né? Mas ele falou uma coisa certa, né? Que o Senhor o retribua os malfeitores de acordo com as suas obras, né? Que Deus retribua aqueles que nos perseguem com os desejos deles, né? Com a maldade deles. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um final de semana abençoado para vocês. Fiquem na paz.